Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Sobre o canal da Patrícia, minha esposa, ele foi criado a pedido meu, porque ela é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito pura de coração, é uma pessoa que faz as coisas com dedicação, com carinho, com atenção. Ela é uma pessoa que ela detesta a mentira, ela não gosta de ouvir mentira, e não gosta de fazer coisas e criar coisas que não são reais. Então, baseado nisso, é que eu vi todo esse potencial e pedi para ela criar o canal e vou um pouco mais longe. Eu tenho meus 3 filhos com a Patrícia, eu vivo há 23 anos, eu conheci ela com 18 anos, era minha vizinha, e é uma pessoa extraordinária. É um ser humano iluminado, não por ser minha esposa. É um ser humano iluminado, é um ser humano maravilhoso. Ela se emociona com a verdade. Ela conseguiu ingressar na faculdade com muito trabalho, muita dificuldade, porque a perseguição sobre mim é ferrenha. Vocês nem imaginam o que é perseguição pelo um homem saber da verdade, ter esse conhecimento a qual se tem, que não é nos dado, somos escolhidos por forças da Terra, forças que vocês nunca vão imaginar que tem no planeta. E alguns sabem de algumas coisas e omitem com medo do poder de Roma, né? Porque Roma conquistou praticamente o planeta inteiro. E eles continuam tendo uma influência muito grande dos romanos. Eu sei que as pessoas vão entender o que eu estou dizendo e, e vão saber mais tarde. Não digo hoje, esse vídeo pode até não servir para hoje, mas ele vai servir para daqui a muitos anos. E tudo é criado na base do medo. A cruz é uma das coisas que as pessoas jamais deveriam de ter ou carregá-la, porque atrás da cruz, que foi devastado florestas uma vez, para pendurar 35 mil corpos, que os romanos fizeram uma conquista, e como não quiseram se render, o povo, eles mandaram pendurar vivo. Então veja bem o peso que tem isso, isso não tem nada de bom. Isso é uma crítica de quem estudou. E Roma continua pondo medo nas pessoas, impondo medo na pessoa, criando realidade. Se nós for vermos a Bíblia, ela é uma escrita diária de acontecimentos, de fatos que houve. E foi, no decorrer dos anos, totalmente é, tirada do seu círculo verdadeiro. Porque o povo judeu é um povo que tem uma precipitação muito grande, um contato muito grande por causa da história. Eles sempre se uniram, eles sempre tiveram união e eles sempre contavam cânticos de histórias antigas, né, que foram passando de um para outro, que não tinha escrita, ou se tinha escrita era pouca coisa que se escreviam. E os seus cânticos faziam na hora da ceia o encontro, a união. E é um povo unido até hoje. É o único povo que continua unido até hoje. Se formos estudarmos e ver. Ele está espalhado no mundo inteiro. Os judeus detêm a maior fortuna do planeta, não é? E ele é um povo unido. Ele não tem nada de ruim. É as pessoas que põe mancha nos outros. Eu estudei muito sobre o povo judeu
e vi muitas coisas que são descritas erradas. Assim como o que está acontecendo no nosso país. Se vê falar de tudo sobre essa doença, mas não se vê falar a seriedade que é essa doença. Ela foi criada igual a AIDS num laboratório. A AIDS foi criada num laboratório, não é? No meio de um povo sofrido, não é? E quando vazou por um acidente, não é? Isso há registros, quando vazou por um acidente, por uma pessoa que trabalhava no laboratório, que ele foi mordido por um animal, e essa pessoa era homossexual. E ele tinha um piloto que era companheiro dele. E foi ali que começou a se inseminar essa doença. Os registros não sei se tem ainda na internet ou foram tirados, mas isso logo em seguida que surgiu essa doença, ela foi postada e foi falada, houve em jornais, uma série de coisas. Não sei se hoje mais existe ou se tiraram. E essa outra doença foi criada também no laboratório. Tanto é que o próprio a cientista que estava trabalhando no laboratório veio à tona e falou. Então é uma doença que ela é uma doença hoje, a matriz dela é uma e depois ela se dissemina e vai se mudando, se alterando. Pode até não ter componentes que fira tanto como a matriz original. Mas ela é uma doença que mata. E as pessoas estão brincando, estão rindo, tudo por interesse da burguesia. Voltar as pessoas a andar tranquilamente por causa do quê? Por causa dos interesses financeiros de religiões. E as pessoas não estão vendo isso. Porque os templos eram fechados e ninguém ia. E ali gera milhões e milhões e milhões que as pessoas tiram da sua pobreza, não é? E dão para gerar milhões. E não enxergam nada disso, não vê nada disso. O nosso povo está totalmente atrasado. Não enxergam que não existe lei comunista, não enxergam nada, enxergam que tudo é produzido pelos grandes fortunas que cada vez vão aumentar mais e guardar mais. E o povo vai ser sempre escravo. Vai ouvir sempre mentira, vai nascer ouvindo mentira e vai partir do planeta ouvindo mentira. Por isso que há muitas extinções de povos elevados que foram extintos, que só têm os seus vestígios. E assim irá acontecer novamente, porque o planeta ele é vivo, ele mesmo extermina. Quando o povo não se extermina em si próprio, ou quando o povo não se destrói em si próprio. Então há perseguições com pessoas que, que têm esse contato, essa sensibilidade, né, que se irrita, porque tudo que é desconhecido irrita as pessoas, irrita o povo, irrita qualquer autoridade de dinheiro, irrita qualquer pessoa que tenha poder, né? Hoje nós tivemos instituições aí que só se reúnem em seus palácios, né? Veja bem o que eu estou dizendo. Pregam uma coisa e o interesse é entregar tudo que foi constituído por outros homens visionários que tiveram na nossa nação. Então é muito triste. Eu tenho 3 filhos e sempre fui uma pessoa calada. Eu fiz muito, fiz muito. Eu criei uma federação das Coabs, fechamos o BNH, passamos tudo que tinha do BNH para a Caixa Econômica, chamado Triângulos da Bermuda, no Rio de Janeiro, Petrobras, BNH, e vocês vão ver que é um triângulo que tem lá mesmo, né? E o BDS, aquele prédio preto, não é? Então, lá tudo que cai morre. E realmente morre, porque só a burguesia vive daquilo lá, não é? Tudo está sendo entregue na nossa nação e ninguém está vendo. Mas como são homens de faculdades, são homens que têm 3, 4 graduações, mas não têm a graduação da sabedoria. Eles têm a graduação simples e pura, a graduação
do interesse financeiro do que pode botar no banco. Eles não se preocupam com o ser humano, eles não se preocupam com o povo, eles não se preocupam com ninguém. Veja como está a nossa nação. Parem um pouco e vejam como está a nossa nação. O nosso povo está sendo morto. E não tem um homem nessa nação que se levante. Eu nasci na Vila de API, onde nasceu também a Pimentinha. Nós éramos vizinhos, Elis Regina, e tantos outros mais homens que saíram ao mundo e criaram seus nomes. Eu sempre fui uma pessoa só. Eu estudei no Gonçalves Dias, tive toda a minha formação no Gonçalves Dias, e quando nós entrávamos para a aula, a diretora sempre pedia 15 minutos antes para nós escutar o hino do Brasil em sentido. E nós fomos criados, até adulto, respeitando a nossa pátria, respeitando o nosso semelhante, respeitando o direito do seu semelhante. Sempre tratamos as pessoas com senhor ou senhora, uma questão de educação. Hoje, nós somos chamados de velho, porque não tem nada disso. Hoje, a única coisa que tem no nosso país é dinheiro. Quanto que tu vale? Quanto que tu pode me dar? E se tu não pode me dar nada, tu não tem valor. E se tu sabe muito, e se tu tem muito conhecimento, nós vamos te fechar de uma forma que tu não veja e tu não vai ter nada. Tu não vai ter nem para comer. Isso sim é comunismo. E essas pessoas que implantam o comunismo estão nos seus templos fazendo isso. E as pessoas não estão vendo, não estão enxergando. Não estão enxergando porque é criado um sistema, as pessoas não terem como crescer. E vocês vejam nas televisões, na internet, o luxo, a riqueza, promessas, mas só para pessoas escolhidas. E as pessoas dão de tudo. O pouco que têm, dão, pensando que vão obter mais alguma coisa e não vão. Mas o sonho enriquece cada vez mais. E a mentira é grande. Eu sei o que é o poder da Terra. Eu sei o que é o poder do universo. E paguei um preço muito caro por saber disso. Tá? Muito caro. Passo muitas vezes aperto, passo necessidade. Porque eu sou vigiado dia e noite. Por saber muito. Eles têm medo de pessoas que sabem muito. Eles estão sempre criando mentira. Eu já fui chamado de tudo. De bruxo, de batuqueiro. Olha, vocês nem imaginam. Jogavam pedra no meu telhado para mim não dormir, porque nós somos sensíveis e nós se transportamos o nosso corpo para dimensões. Isso os cientistas não aceitam, né? Eles só aceitam destruir o nosso planeta. E querer descobrir casas novas. Quem sabe lá para destruir também, né? Porque são altamente destruidores. Por onde eles passam com as suas faculdades, eles só destroem. Tá? Eles não usam o conhecimento para a construção, sim para a mentira, para o seu poder, para a ganância, para saciar a sua ganância que não tem fim. E mentem muito. São poucos homens que são íntegros, pouquíssimos homens que são íntegros e não podem fazer nada, porque eles estão envolvidos numa teia. Se eles tentarem fazer, eles são aniquilados da noite por dia. São banidos da noite por dia. Eles perdem tudo que adquiriram com trabalho, com suor, com honestidade, com estudo, com esforço. Passo muitas vezes 20, 30 anos mergulhado nos livros estudando. Mas não pode falar nada. Não podem dizer nada. Porque são perseguidos. A família passa fome, miséria, tiram tudo, tiram trabalho, tiram tudo. E eles mesmos, eu li revista, isso é um tempo, eles mesmos mostrando o poder do dinheiro que eles têm, o poder de tudo que eles têm, que eles são as entidades mais ricas e tem gente olheiro em tudo que é lado.
E tem mesmo, realmente tem olheira, porque o próprio povo serve para isso. O próprio povo é um dedo duro. O próprio povo é um cacuete. Realmente tem razão. Eles têm razão. Porque eles sabem que eles têm. Mas o povo é somente usado por essa gente. Porque o dinheiro e o poder só fica no meio deles. Ninguém mais tem acesso a nada. Tá? As pessoas estão apenas se iludindo e vivendo na ilusão. Porque a realidade dói. A realidade, ela machuca. E eu não disse que a minha esposa abandonou o canal. Eu apenas disse que ela se afastou um pouco, ela continuou fazendo regime, ela fez mais um regime. Eu não gravei para ela, não quis gravar. Porque havia interferências negativas quando ela fazia o regime, e cada vez que ela gravava, ela se sentia muito mal. Dessa vez ela não gravou, ela fez 26 dias, né? E foi um espetáculo. Passou muito bem, passou contente, passou alegre, passou feliz. E eu provei para ela que as radiações, que nós somos uma corrente muito elétrica, todos nós somos corrente elétrica, né? Chessman também falou isso. E o que fizeram com ele? Acabaram com ele. Foi um homem que deu a maior luz ao planeta. E o que fizeram com ele? Aniquilaram com ele. Usaram. Essas pessoas usam as outras como se fosse esponja e descartam. E elas vêm com aquelas palavras lindas, bonitas. Ai, porque eu vou te ajudar, porque eu vou isso. Depois que elas conseguem tomar a tua energia, elas te largam no lixo da vida. Porque elas vivem de energia, porque elas não têm energia. Esse é o segredo que eles não falam para ninguém. Eles vivem de energia, eles vivem na escuridão. Eles vivem no mundo escuro, de mentira, que só ouro, fortunas guardadas, empilhadas para 30, 60, 80, 100 anos gastarem. Dada por quem? Eles não trabalharam, eles não trabalham. Dada pelo povo. O povo que deu. O povo é a formiga que dá. Só que o povo agora está sendo morto. O próprio povo que dá o que comer para eles está sendo morto. Eu pergunto se isso tem cabimento, uma nação dessa linda, maravilhosa, nação rica, um povo espetacular, trabalhador, um povo que luta sem ter condições nenhuma. Tão ferramenta, o povo não tem nunca nada, mas a sua criatividade, o seu esforço, a sua luta para conquistar um espaço, a sua luta para mostrar que são inteligentes, é esplêndida, é maravilhosa, só que não tem chance nenhuma. Só que só tem dor e sofrimento. Isso é justo para um povo maravilhoso? Fora as maldades, fora as pessoas que pagam milhares e milhares de dinheiro para fazer maldade um para o outro, para destruir a paz do outro, para destruir as pessoas boas, por inveja, ciúmes, recalque. Então veja bem, muitas coisas eu estou vindo hoje a público para dizer, porque eu sou um brasileiro, eu nasci no Brasil. E eu estou vendo meu país sendo destruído. Eu recebi mensagens que não era para mim me posicionar em nada, não era para mim dizer nada, não era para mim me meter. Mas eu tenho 3 filhos jovens, né? Uma menina que fez ontem 17 anos, a outra com 19 anos, que é muito sensível, e, e o outro rapaz com 21 anos. Todos em casa, porque não tem chance, já que o pai é perseguido e marcado. A minha esposa foi obrigada a largar a faculdade porque era uma faculdade romana, né? E eles atacaram imensamente a minha esposa e eu não tive recurso financeiro para poder fazê-la concluir a faculdade, nem o meu filho concluir a faculdade, porque o estudo é fundamental para o ser humano. Ele é essencial ao ser humano. Ele esclarece a mente, ele abre a mente, ele abre os olhos e faz o coração
pensar com bases sólidas, porque a leitura é espetacular. A leitura da verdade, não da mentira. Porque a gente tem que pegar uma peneira, botar os livros dentro e peneirar o que tem escrito. Esse é o grande segredo. Eu vou ficando por aqui. Eu vou agradecendo a todas as pessoas que têm seguido a minha esposa. Eu tenho certeza que a corrente não vai se abrir, porque corrente é usado um termo maçônico, né? E é interessante que a corrente funcionava há 50 anos atrás. Hoje a corrente não funciona mais, porque os bons ferreiros não querem pegar nenhum aço para fazer corrente mais. Porque fazer corrente para mentira, melhor é deixá-la se arrebentar. Porque sempre quem pagou foi o povo na história do nosso planeta. E sempre quem vai pagar é o povo. Porque o povo não sabe o poder que ele tem. Mas esses que eu falei para vocês sabem o poder que o povo tem. E eles não fazem questão que o povo pense por si próprio. E aquele que pensa é um perigo. Eles mancham, eles perseguem, eles defamam, eles fazem tudo o que podem fazer. Por isso é que eu estou muito triste por ver uma nação maravilhosa, com poucos homens sérios que não podem fazer nada, estão atrelados ao medo, né? Porque pode ter certeza, as pessoas agem. Eu vi muita coisa. Eu vi falar em comunismo que não existia. Eu vi pai de família sair de dentro de casa e não voltar. Por causa que os ricos queriam mais e mais poder. E a nossa nação recebe influências de fora. A nossa nação não anda sozinha. Poucos homens que fizeram essa nação andar sozinho e construíram a nação terminaram mortos ou defamados. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Pesquisem, leem, porque o nosso povo é acomodado, não quer ler, quer tudo mastigadinho igual passarinho na boca. E não se constrói vida, nem família, não se constrói nada se não se procurar, se não se pesquisar, se não se esforçar. Bobagem tem o seu tempo, tem a sua hora, mas tem certas horas que a gente tem que parar e ver a realidade que está ao nosso lado. Ver que hoje a morte anda do nosso lado e não está sendo feito nada. Mas aglomeração e bobagens que eu tenho visto na internet que não tem fundamento, não tem fundamento, perca de tempo. Pessoas ganhando dinheiro com 200, 300, 1 milhão de pessoas ouvindo bobagem. Bobagem. Alguns homens muito esclarecidos, alguns professores estão saindo do anonimato e vendo o que está sendo feito com a nação onde eles moram e estão se expondo e colocando. Mas meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de pessoas esclarecidas, simples e humildes, bem humilde, que estão colocando a verdade. O resto tudo é sonho. Mas eu não tiro isso da pessoa, porque a pessoa é muita dor, é insuportável resistir o que é feito. E as pessoas têm que sonhar para poder viver. Elas não têm culpa de ter nascido numa favela e elas não têm culpa de ter nascido no país que vivemos. Elas nascem e é o direito de nascer e é o direito de morrer com dignidade. A dignidade é a única coisa que nós tivemos, porque o resto foi nos tirado com mentiras e promessas. E não adianta vocês se iludirem que quem vá para o poder vai mudar, porque não vai mudar nunca. Para isso tem que partir do povo, e o povo é desunido. O povo não tem união. Já é feito isso para o povo não se unir. É distorcido e é criado, e o povo ficou igual o vento, assopra para um lado, assopra para o outro e assopra para o outro, porque não tem base, não tem estudo, e muitos não têm tempo. Os verdadeiros construtores do nosso país não estão dentro dos templos nem nas reuniões.
porque são pessoas simples, são pedreiro que andam de chinelo, tá? E sai com um ponteiro e uma colher de pedreiro e um nível, um prumo na mão para buscar sua comida, para sustentar os seus filhos. Não tem construtor, tem ricos e milionários. O construtor passa fome. E ele não tem apertos de mão para se identificar. O aperto de mão dele é simples, é humilde. É de um homem trabalhador que a gente olha no rosto e vê as rugas, a tristeza, a dor e o sofrimento. Esses são nossos construtores. E esses foram os construtores que construíram grandes obras que estão aí, monumentos que estão aí, que a terra está escondendo. Esses são os verdadeiros construtores, que nunca tiveram nada. Sempre foram pessoas simples, que trabalhavam pela comida, pela alimentação, por onde morar e pelo um pouco de dignidade. Então, me desculpa o que eu estou dizendo, não estou provando que eu estou certo e não estou dizendo que eu sou a palavra certa. Eu apenas estou dizendo que eu aprendi em 64 anos de vida. O que eu vi em 64 anos de vida. O que eu aprendi com erros e com acertos, com coisas que não tem explicação. Eu segui a alquimia porque eu sofri um golpe muito grande há 34 anos atrás de uma pessoa que era um homem de confiança meu, que tinha no meu escritório, quando eu dirigia a federação, eu era o presidente fundador. E quando eu fechei, que eu vi que ela ia se tornar um lugar político, e ela não era política, ela era para atender o interesse das pessoas sofridas. E quando eu vi que ia se tornar um lugar político, eu fechei a federação. E nesse dia, eu fui tomar um cafezinho, que eu ia sempre nesse homem de confiança, e eu não sei, era um homem que nunca demonstrou nada. Ele era uma pessoa muito inteligente, mas nunca demonstrou nada. E estava um pouco chuvoso, e esse homem deu um relâmpago, e ele me perguntou, eu vou te perguntar por 3 vezes se tu vai fechar e vai virar as costas para o que tu criou. Eu disse vou, porque eu não vou permitir que mais uma entidade se crie um cabide de fazedor de político para mentir pro povo. Disse eu vou te perguntar mais uma vez se tu vai fazer isso. Eu disse vou. Eu já era estudante de alquimia, sempre fui apaixonado por artes, por ciências, e eu estudei química, né? Então já era apaixonado por isso. E eu disse vou. E fui. E ele disse pela segunda vez. E a segunda vez deu um relâmpago. E a terceira vez ele disse assim, pois é, tu a partir de agora, já que tu não voltou atrás, tudo que tu falar, ninguém vai acreditar. As pessoas vão rir de ti e tu vai ser esquecido, varrido da história. Tá? E realmente, no outro dia isso se aconteceu. Realmente, um poder que existe no nosso planeta muito grande. E ele não é um poder bom não, porque não tem poder ruim e nem bom. Mas se ele tiver, se tu não trabalhar para ele, ele te bane, ele te arrasa contigo. Faz 34 anos que eu não sou nada. 34 anos que eu luto, 34 anos de estudo, mergulhado em livros, né? Já sofri muitas perseguições, já fui muito defamado por coisas que não fiz. E por perseguições. E por perseguições de gente que estão sentados nos templos, né? Gente ferrenha. Por isso que eu me sinto hoje na obrigação de vir falar. Há mistérios, há ciências. Eu tenho visto muita coisa. Eu tenho visto pessoas lidarem com magias e matarem outras. Eu tenho visto coisas fantásticas que acontecem e realmente acontecem. E realmente o nosso planeta é dotado de poderes assim, que estão soltos. São energias elétricas soltas e as pessoas não sabem. Elas lidam com isso por dinheiro, por ganhar dinheiro, por fazem disso profissões.
E eu não culpo, jamais vou culpar, porque isso é uma ciência, é uma arte, e a arte tem fundamento. Se ela for bem praticada e a pessoa tiver o dom dotado para isso, pode ter certeza que a arte funciona. Eu tenho visto muita coisa, tenho acompanhado muita coisa e sempre peço para as pessoas ter cuidado, né? Porque isso age mesmo e eles estão soltos. Tanto é que o nosso planeta está mergulhado numa escuridão e ninguém se percebeu disso. Vejam, param e analisam o que está acontecendo e o que está sendo feito. E é isso que eu venho com todo prazer, com toda satisfação, falar para vocês. E não me arrependo. Eu levei 34 anos para tomar essa decisão e vim falar. E fui pedido para não fazer isso. Mas eu tenho 3 filhos. E em nome dos meus 3 filhos, eu pediria que vocês se acordassem e não ouvissem muita coisa, mas tivesse a sabedoria de manter o isolamento, de manter suas proteção sobre os alimentos quando compra, passar um álcool, sobre tudo. Se protejam, porque esse vírus mata. E o que está para vir vai ser pior ainda do que esse. Vocês podem ter certeza. Isso eu não posso dizer. Infelizmente não posso dizer. Mas não é trazer desgraça. É trazer um alerta. Muitas vezes eu não acredito nessa história de dar vara de pescar, vai lá e pesca. Não adianta eu te dar uma vara de pescar e não te dar o anzol, e nem a linha, e nem a minhoca. Então não estou te dando nada. Isso é coisa de pessoa muito atrasada que diz isso. Tá? Mas muitas coisas a gente tem que respeitar. Se a gente quer ser respeitado, tem que respeitar. E eu não posso dizer o que está para acontecer. Mas vão vir dias muito tristes, muito dolorosos ainda. Né? Mas o próprio planeta faz assim. Ele é a forma e as pessoas criam aquilo como se fosse um castigo. Não, é a própria forma do planeta. Todos os planetas são assim, são vivos. E tudo que é vivo se comporta assim. E as pessoas não querem entender, elas querem uma perfeição. E não tem ninguém perfeito. Não existe perfeição. Não existe caminhos certos. Existe, estou vivendo um planeta que é cheio de sabedoria, cheio de mistério, cheio de ciências, cheio de ocultismo, e tu aceitá-lo. Tu só tem que aceitar. O resto tudo são comportamentos de se destacar e são comportamentos de chegar a lugares que não vão chegar. Ou de mentir para se obter fortunas e dinheiro. Eu vi tanta coisa que vocês nem imaginam, que hoje está vindo à tona. Hoje está lotado a internet daqueles que estavam junto comendo no mesmo prato e hoje estão virando o prato, né? Por causa da ganância. E eles vão virar santo. Todos eles vão virar santo. Ninguém vira nada. Nós nascemos ser humanos e partimos dessa terra como ser humano. Só isso. Agora que há segredos dentro do planeta, pode ter certeza que eu digo para vocês, há muito segredo. E segredos que o ser humano tem que ter ou tem que ser humano para vê-los e saber lidar com eles. São forças de dentro, são forças de fora, elas podem não aparecerem, elas são muito mais desenvolvidas do que nós, né? Mas que tem, tem. E tem muitos segredos escondidos aqui dentro, por muita gente usando esses segredos para fins próprios. Então, pessoal, eu agradeço a vocês por ter escutado. Sei que não vão escutar todo o vídeo, porque as pessoas não têm paciência para escutar. E muitas vezes se torna enjoativo e se torna, não atende a expectativa que queriam da mentira. E eu e a minha esposa jamais vão fazer isso. Né? Porque
Nós não somos o rei da verdade, mas tentamos viver como ser humano. Isso já é um grande passo. Obrigado, pessoal. E se gostarem, ajudem ela a crescer. Vocês não vão se arrepender.